Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que são viciadas em videogames. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel e seu canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um videogame, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. E se você caiu aqui de paraquedas, estamos fazendo a maratona de O Clube do Terror aqui no canal. Uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000. E eu não perdia um episódio quando era criança. Então se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto, eu te convido a participar. E aqui nós nos reunimos aos sábados para mais um episódio. E este é o último episódio da primeira temporada. E vocês podem encontrar este episódio com um desses dois nomes: o Conto do Mago do Fliperama ou o Conto do Mago do Pinball. Os dois nomes se referem ao mesmo episódio. Aí depende da tradução de onde vocês estiverem assistindo. Lembrando que eu deixo fixado aqui nos comentários a ordem oficial de lançamento dos episódios. E é esta ordem que eu sigo para publicar os vídeos de O Clube do Terror. Antes de começar a falar da história, eu quero agradecer a presença de vocês durante esta primeira temporada. Foi muito gostoso revisitar e trazer aqui para vocês. Isso trouxe várias memórias gostosas da minha infância, foi muito divertido e espero que tenha sido divertido para vocês também. E é claro que nós vamos continuar a maratona com a segunda temporada a partir da semana que vem. Não vamos parar por aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês nessa primeira temporada e eu espero ver vocês na segunda temporada também. Lembrando que tem uma playlist com todos os episódios da primeira temporada. Agora sim é uma playlist completa da primeira temporada, então eu vou deixar linkado aqui para vocês acompanharem os outros episódios também. O conto começa com a galerinha do Clube do Terror jogando um videogame. Eles estão ali com aquele videogame de mão e eles estão tentando passar uma fase muito difícil que precisa pegar uma chave, e esse joguinho vai passando de mão em mão e ninguém consegue vencer essa última tarefa. Os únicos que não estão jogando esse joguinho é a Kristen, que ela não gosta de videogame, ela acha meio besteira, e o Gary também não está jogando porque ele ainda não chegou no clubinho. E quando ele chega, ele começa a introduzir a sua história, e ele fala que é melhor tomar cuidado, porque alguns jogos são amaldiçoados e eles podem destruir você. Aí já fica aquele clima sinistro no clubinho, né? A galera já deixa o videogame de lado e começam a prestar atenção na história do Gary. No início do conto, nós conhecemos o protagonista, que é o Ross Campbell. Ele é um garoto que sabe se virar muito bem sozinho, e ele é viciado em fliperama. E ele é tão viciado que parece que ele mora dentro daquele shopping. E como ele sabe se virar sozinho, ele sempre tá arrumando uma forma de conseguir dinheiro para continuar jogando esses jogos de fliperama no shopping. E nesse shopping tem uma fonte, que é como se fosse uma fonte dos desejos, que as pessoas jogam moedas, né? Fazem o desejo e jogam uma moedinha. E ele vai até essa fonte roubar as moedas. E enquanto ele está ali pegando as moedas, roubando, né? Aparece uma mulher, ela é toda estranha e ela também quer pegar as moedas. Aí fica os dois brigando pra ver quem consegue pegar a moeda, e aparece o segurança do shopping lá em cima e fala: "Ei, o que tá rolando aí? O que vocês estão fazendo?" Os dois saem correndo. Em seguida, ele entra na loja do Sr. Olsen. A gente entende que eles já se conhecem há um tempo e o Ross está tentando conseguir emprego nesta loja. E é uma loja que faz pequenos reparos em objetos, né? Qualquer coisa que eletrônico que você tem, você leva até a loja do Sr. Olsen. E ele fala, né? Eu poderia trabalhar aqui com você, eu sei fazer várias coisas, mas o Sr. Olsen não dá muita atenção. Ele fala: não quero um jovem trabalhando aqui, vocês vão arrumar muita confusão e tal. E eles vão até o fundo da loja, atrás de uma cortina, e tem alguns objetos ali também. E lá tem um fliperama escondido. E o Sr. Olsen fala: "Ei, não pode mexer nesse negócio não. Este objeto pertence a uma pessoa muito especial." E vocês sabem, né? Quando você fala pra um jovem não pode mexer, o que ele vai fazer mais cedo ou mais tarde? Mexer naquele negócio. O Sr. Olsen fala que ele já vai fechar a loja. E ele diz que precisa ir almoçar e não tem ninguém pra ficar na loja. Então, o Ross dá a ideia de ficar cuidando da loja enquanto o Sr. Olsen vai almoçar. E o Sr. Olsen aceita e ainda faz uma oferta: "Olha, se você se comportar, garoto, eu dou o emprego pra você. Então é só se comportar, não mexer em nada, em nenhum equipamento aqui, apenas atenda caso alguém apareça pra pegar
pegar alguma coisa. Aí ele fala, beleza, pode confiar em mim. Sim, ele vai jogar o fliperama proibido. E ele começa a jogar. E aparentemente é um jogo bem divertido. É um jogo de pinball com uma temática meio medieval. Então tem uma princesa, tem um carrasco, tem uma bruxa, tem uns personagens ali esquisitos. E o Ross vai jogando aquele negócio super desesperado. E do lado de fora da loja, nós vemos o Sr. Olsen escutando o que o Ross está fazendo. E ele percebe que o garoto está jogando o fliperama proibido. Ele fica quietinho e apenas dá um sorriso sinistro, como se ele já soubesse que o garoto ia fazer algo do tipo, e ele ficou feliz com isso. O Ross acaba perdendo no jogo, e aí ele fica nervoso e tal, e de repente ele escuta o barulho do sininho. Chegou um cliente na loja, e é uma jovem muito bonita. O nome dela é Sophie. Aí ela chega e fala, oi, tudo bem? O Sr. Olsen está por aí? Aí ele fala, não, o Sr. Olsen precisou sair, mas qualquer coisa eu posso te ajudar, querida. Eu vim buscar a minha caixinha de música, será que ela já está pronta? Aí ele fica, tá, caixinha de música, mas ele não conhece a loja, então ele fica meio, onde será que está? E ela fala, olha, é aquela caixinha ali. Mas, aparentemente, esta caixinha de música ainda não está pronta, e ela tem um formato bem curioso, é como se ela fosse um trono, assim, uma cadeira de um rei. Aí ele, olha, acho que ainda não está pronto, mas o Sr. Olsen vai voltar daqui 1 hora, ele só foi almoçar. Aí ela fala, beleza, depois eu volto aqui na loja. E ele volta lá pro fundo pra jogar mais fliperama. E ele começa a jogar de forma frenética, assim, ele nem para pra respirar. Começa a jogar, começa a passar as fases. Quando ele para de jogar, ele percebe que já escureceu e o shopping está trancado, tá tudo escuro e ele fica preso lá dentro. E isso era o sonho de muitas crianças. Inclusive foi o meu sonho por muito tempo, ficar preso dentro de um shopping. Eu achava que eu ia poder acessar todas as lojas, ia poder comer doce. Doce ilusão, né? Porque todas as lojas ficam trancadas. E é o que acontece com o Ross. Ele fica ali preso, desesperado, não sabe como sair daquele lugar. E um telefone começa a tocar dentro do shopping. Ele sai correndo para atender. E quando ele atende, uma voz pergunta se ele trouxe guarda-chuva. E de repente começa a chover moedas dentro daquela fonte dos desejos. Olha só que sinistro. Então já tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ele vai até aquela fonte, fica encantado com aquelas moedas caindo. Se fosse eu, sairia correndo, dava um jeito de quebrar o vidro daquela porta do shopping e ia sumir dali. Mas como ele é um jovem maluco, ele resolve pegar aquelas moedas e guardar no bolso. E de repente aparece um cara estranho, de terno preto, óculos escuro, andando pelo shopping. Ele se assusta, será que é o segurança? Quando ele olha, tem vários homens com esta mesma roupa, o mesmo outfit foi distribuído para todos ali. Então estão todos iguais e eles ficam agindo como se fossem robôs, assim, é uma coisa bem sinistra. Como o Ross está próximo daquela fonte dos desejos, estes robôs, esses caras esquisitos, não conseguem se aproximar do Ross porque tem água ali no local. E como eles são robôs, eles não podem se aproximar da água, né? Senão vai dar um curto-circuito ali e acabou o robô. Enquanto ele está ali enfrentando esses robôs esquisitos, aparece a Sophie no andar de cima do shopping e ela está sendo carregada por uma pessoa mascarada esquisita. E ela começa a gritar com o Ross e fala, Ross, me ajude, pegue esta chave. E ela joga uma chave lá de cima, o Ross sai correndo pra pegar e ela fala pra ele pegar a coroa no armário e depois vai salvar o trono. Aí ele fica, que coroa? Que trono, menino? Aí ele pega aquela chave que ela jogou pra ele e ele sai procurando por este armário que ela falou pra encontrar coroa. E aí ele chega numa parte do shopping que é como se fosse o guarda-volumes, então tem vários armários e ele sai abrindo todas as portas, até que ele abre um armário e tem uma tiara de cabelo. Aí ele pega essa tiara, achando que isso talvez seja a coroa, né, já que vai na cabeça, enfim, e a escada rolante que está ao lado dele começa a funcionar, indicando que ele precisa subir pro próximo nível do shopping. Começa um barulho de videogame, como se ele estivesse dentro de um jogo. Então, quando a escada rolante começa a funcionar, ela faz um barulho como se ele tivesse subido de nível. Quando ele está no andar de cima, aquela tiara que ele pegou se transforma numa coroa. A Sophie aparece novamente e o Ross vai correndo atrás dela para entender o que está acontecendo, mas ela é capturada por um carrasco. Ele aparece e começa a levar a garota para uma outra sala. Ele tenta se aproximar da Sophie, mas aparece uma bruxa. Ela ataca o Ross, pega a coroa dele e a Sophie começa a gritar, falando, ei Ross, você precisa salvar a coroa, vá até o trono. E a Sophie fala para ele ir atrás daquela caixinha de música, que lá ele vai encontrar a resposta. Ele então sai correndo até a loja do Sr. Olsen, ele consegue recuperar e dentro da loja ele encontra a Sophie acorrentada
acorrentada na cadeira. E ele fala que não sabe como soltar ela da cadeira. E ela fala, ei, é só você usar a sua chave. E a Sophie consegue se libertar. E ele fala, ei, Sophie, o que tá acontecendo? Por que essas coisas estão rolando? Parece que eu estou dentro de um jogo. E ela fala que não tem tempo pra explicações. Eles precisam correr dali. Mas assim, gente, era só ela explicar o que estava acontecendo enquanto eles estavam correndo. Não precisa parar pra explicar. Você pode falar enquanto tá correndo. Mas ela quis fazer mistério. Quando eles vão sair da loja, o carrasco aparece novamente. Eles saem correndo pelo shopping. E aquela caixinha de música, na verdade, é o trono oficial. Então o Ross precisa transformar aquele trono num tamanho normal, né? Para um ser humano poder sentar ali. E precisa recuperar a coroa para a Sophie ser coroada a rainha e salvar o jogo. O carrasco consegue capturar a Sophie novamente. E a Sophie, ela tem uma vibe parecida com a Ashley de Resident Evil 4. Meu Deus, que personagem chata, né? Tá toda hora sendo capturada e gritando e você precisa se virar para conseguir salvar essa garota. E quando o Ross vai correr, aparece a bruxa. E aquelas moedas que o Ross pegou ali na fonte se transformaram em bolinhas de gude no seu bolso. Então ele usa essas bolinhas de gude para derrubar a bruxa. E com isso ele consegue recuperar a coroa. E a partir disso ele sobe mais um nível do jogo. O Ross consegue deixar o trono no tamanho normal. Agora só falta recuperar a Sophie, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aparece o chefão. Ele tem um olho assim meio tampado, é um cara super esquisito. Eles começam uma briga e esse chefão joga o Ross pro elevador e ele acaba descendo os níveis, então ele volta até o início do jogo. E agora o Ross precisa subir até o terceiro nível novamente, mas ele lembra que aqueles personagens, eles têm medo de água. Então ele pega uma arminha d'água que ele encontra ali no shopping e ele sobe com esta arma para enfrentar os inimigos. E ele chega no momento exato que o grande vilão seria coroado. E se isso acontecesse, ele ia perder o jogo. O Ross aparece e começa a jogar água em todo mundo. Aí os inimigos desaparecem, né, por conta da água. E ele consegue aniquilar o grande chefão. E assim a Sophie assume o trono e o jogo termina. Esse final tá muito feliz para uma história de terror, principalmente uma história do Gary. O Gary adora contar histórias com finais trágicos. Então por que o final dessa história está feliz? Porque a história ainda não terminou. Mas antes de eu contar para vocês o que acontece no final dessa história, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que gosta de O Clube do Terror. Me sigam lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que eu sempre abro enquetes para vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. E eu estou pensando em abrir uma enquete para escolher outra série para fazermos a maratona aqui no canal, junto com o Clube do Terror. E agora que vocês se inscreveram no canal, deixaram um like, compartilharam o vídeo com um amiguinho, vamos ao grande finale do conto. O Ross fica muito feliz que ele conseguiu vencer esse chefão. Aí ele fala que agora está na hora dele voltar para a realidade, ele quer sair daquele jogo. Mas quando ele olha pro teto do shopping, ele vê um rosto familiar, o rosto do Sr. Olsen, e ele está gigantesco no teto. Aí você fala, eita, o que tá rolando? E o Sr. Olsen fala pro Ross que a partir de agora ele vai jogar este jogo para sempre. A câmera vai subindo e nós vemos que o Ross está preso dentro daquele fliperama. E quem está controlando o jogo é o Sr. Olsen. E ele começa a jogar pinball ali naquela máquina. E uma bola gigante de pinball aparece ali na escada rolante do shopping, indicando que vai iniciar mais uma partida de jogo. Quando este conto termina, a cara da galerinha do Clube do Terror é a melhor. Eles ficam apavorados com a história e ninguém mais quer jogar aquele joguinho que eles estavam jogando. E eles falam, ah, então Gary, pode ficar com você, tá? Não queremos jogar mais não. Aí cada um vai indo por um lado e o Gary fica sozinho, apagando a fogueira, dando risada de tudo que aconteceu. E o episódio termina, não só o episódio, como também termina a primeira temporada de O Clube do Terror. Eu não acho este conto assustador, eu gosto do final porque eu acho sinistro, mas não é um conto assustador, ele é bem tranquilo perto de outros que nós já falamos aqui no canal, mas é uma história interessante que fala principalmente do vício dos jovens em jogos eletrônicos. Este episódio foi lançado em 1992 e naquela época os jovens eram bem viciados nessa coisa de fliperama. Existiam vários lugares para as pessoas se reunirem e jogar esses jogos. Hoje em dia é bem diferente, as pessoas jogam em casa, online, então você consegue se reunir com seus amigos sem sair de casa. Só que naquela época não existia internet, então
Então, para você se conectar com seus amigos, tinha que ser ao vivo. E muitas pessoas não tinham videogame em casa, não era uma realidade tão palpável como é hoje, né? Que você consegue comprar o videogame. E este episódio serviu para meio que conscientizar a galera daquela época, né? Do tipo, meu, calma, né? É divertido se reunir para jogar? É, mas vamos estudar, vamos fazer outras coisas também. E era muito comum pessoas como o Ross, que ficavam no shopping roubando dinheiro para ficar jogando. Isso foi bem comum nos anos 80, que era o auge do fliperama, nos anos 90 também. Então serviu como uma crítica pra galera daquela época. Tem uma curiosidade bem interessante nesse conto, que abre margem para uma discussão e interpretação paralela. Alguns personagens do jogo que o Ross está inserido já estavam no shopping antes do Ross ir parar naquele jogo. Pois é, eu já tinha reparado algo parecido e eu esperei chegar até o final, na hora que sobe os créditos, para ver o elenco, para eu tirar a prova. E sim, são os mesmos atores interpretando personagens dentro do jogo e também no shopping. Por exemplo, o guarda que vai atrás do Ross na hora que ele está roubando as moedas é o mesmo guarda que aparece no jogo, aquele guarda meio robô. Aquela mulher que também vai roubar as moedas junto com o Ross, eles acabam brigando, ela é a mesma atriz que faz a bruxa dentro do jogo. E o carrasco e o chefão dentro do jogo são interpretados pelo mesmo ator. E isso abre uma interpretação paralela deste conto. Pode ser que o Ross já estava preso nessa realidade do jogo por conta do vício de tanto jogar fliperama. Então, como ele não saía mais daquele shopping, é como se ele já estivesse inserido dentro deste universo do vício dos games. Então, essas realidades já estavam conflitando, a dos jogos que ele jogava e também daquelas pessoas do shopping, já que ele passava muito tempo lá dentro. O cara já não sabe mais o que é real e o que não é. Então, eu gosto dessa interpretação paralela. Ela, na minha cabeça, faz muito sentido. O que vocês acham? Será que, por conta dessa loucura do Ross com os jogos, ele começou a misturar as realidades, ele não sabe mais o que é verdade, o que não é? Ou será que não? Que isso tudo significa que a produção decidiu cortar gastos e usar os mesmos atores para fazer vários personagens neste episódio. Pode ser isso também, né? Mas eu gosto de acreditar que o Ross já estava surtado, confundindo as realidades. E agora que a primeira temporada terminou, eu quero saber qual é o seu conto favorito da primeira temporada. E da próxima vez que vocês forem jogar o videogame, é melhor tomar cuidado para não ir parar do outro lado. Tchau!